Boa noite a todos. É uma grande alegria receber a todos vocês para mais alguns momentos de aprendizado, de reflexão sobre os ensinamentos de Jesus. Sejam então todos bem-vindos a esta casa de oração. Nós vamos iniciar fazendo a leitura do texto número 38 do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. E esse texto se intitula Servicinhos. Antes sede uns para com os outros benignos. Paulo, isso está em Efésios capítulo 4, versículo 32. Grande massa de aprendizes queixa-se por vezes da ausência de grandes oportunidades de serviço no mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande empresa. A maioria anda esquecida dos valores dos pequenos trabalhos que se traduzem literalmente num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador. Um copo de água pura, o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos, um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversação fastidiosa, os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural, tudo isso constitui serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Que importa a cegueira de quem recebe? Que poderá significar a manevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações? Quantas vezes, em outro tempo, fomos igualmente cegos e perversos para com o Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios, grandes e pequenos. Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para o espírito, agora ou depois. Sê benevolente para com aqueles que te rodeiam. Não menosprezes os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Então, após essa leitura, nós convidamos a todos que, mantendo o nosso coração elevado, os nossos pensamentos conectados com o mais alto possível, podemos fechar os nossos olhos, elevar então o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinita bondade, sabedoria e justiça, elevando também nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, e aos mentores, espíritos de luz desta casa. Senhor, fazei com que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos às vossas mãos fortes para nos conduzir. Permite, Senhor, que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos, quando somente temos nos preocupado em utilizar do vosso santo nome para nos servir. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos,
de forma que sejamos vós em nós, porquanto ainda não temos condição de estar em vós. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nessa noite e pedimos que os espíritos luzeiros possam intuir e amparar a nossa palestrante de hoje, a Cláudia, do Grupo Espírita Allan Kardec, que vem nos esclarecer e falar um pouquinho sobre o nosso trabalho e a nossa evolução espiritual. Seja bem-vinda, Cláudia. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. E a escolha do assunto da noite, o trabalho, tem a ver também com as leis morais encontradas no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. São 12 leis morais. E a lei do trabalho é a terceira lei explanada por Kardec. E cabe a nós, na atualidade, trazermos essa reflexão sempre à baila, porque o trabalho faz parte do nosso dia a dia. E muitas vezes não olhamos para o trabalho com a devida importância que ele tem. Ou não sabemos valorizar o nosso trabalho e as oportunidades de trabalho que existem no nosso entorno. O trabalho, ele faz parte da nossa identidade. É o médico, é o motorista, é o construtor, é o engenheiro, é o professor. São tantas profissões. E todas elas compõem a identidade daquele trabalhador, daquele profissional. Mas muitas pessoas são infelizes com os seus trabalhos. Como muito bem introduzida pela mensagem de Emmanuel por Chico Xavier. Quantas vezes nós não sabemos olhar para o nosso trabalho com a alegria e a gratidão que nós deveríamos ter? Vocês sabiam que, de acordo com a CNN, 75% das pessoas no mundo, estima-se, que elas são infelizes no seu trabalho. Às vezes não é nem pela função em si. Às vezes é pela falta de identificação, pela falta de motivação, alguns é pelo salário, outros justificam sua infelicidade pelos colegas, pela rede que ali existe, ou ausência dela, pela falta de oportunidade de crescimento, por ambicionarem algo mais e não conseguirem atingir naquele momento ou naquele ambiente. Então é um número muito alto. Existem várias estatísticas, algumas apontam 50, 60, mas eu considero que 75%, se nós formos observar no nosso entorno, das pessoas que a gente conhece e até por muitos de nós mesmos, não é uma estatística tão longe assim da realidade. Quantas vezes a gente vê na rede social a comemoração do sextou, né? Sextou, eba! E aí quando chega a segunda-feira, né, a pessoa vai se arrastando para o trabalho. Aí a gente fala da depressão do domingo à noite. Quantas pessoas sofrem, né? Somente pela expectativa de ter que ir trabalhar lá na segunda-feira. É um indicativo de que algo possa estar errado com a sua escolha profissional, com o seu trabalho, com sua função? Talvez. Mas talvez algo em você não esteja devidamente ajustado para conseguir perceber o valor da oportunidade de serviço. Tudo é trabalho, quando é útil. Para que a gente comece esta reflexão, eu trouxe para vocês 2 significados da palavra trabalho. Ele vem pela perspectiva do dicionário, né, que
É o conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir um determinado fim. Então, é o nosso objetivo, é tudo aquilo que a gente faz. Aqui não está dizendo que tem que ser essencialmente o trabalho remunerado. Trabalho não é só o trabalho remunerado, aquele CLT ou carteira assinada, ou aquele que tu tens um retorno financeiro. É tudo aquilo que tu exerce para chegar a um determinado fim. É tudo que tu faz para que o bolo, o arroz, o feijão fique pronto. É aquilo que tu faz para que a faxina da tua casa fique em dia. É tudo aquilo que tu faz para que o teu jardim fique legal. E também o nosso trabalho remunerado. E vejam a origem da palavra. Ela vem do latim tripalium, termo utilizado para designar instrumento de tortura. É o velho ditado, né? Se eu descobrir quem inventou o trabalho, ai, ai, eu pego, né? Então, o tripalium, que é o significado de tortura, ou instrumento de tortura, ele já designa uma coisa ruim associada ao trabalho. Não é? E da onde vem isso? Talvez, né? São sempre especulações. A origem da denominação trabalho com este significado, ela vem mais ou menos lá do século XIV. E se nós observarmos o trabalho, como ele era lá atrás, e antes disso, e por muito pouco tempo atrás, e até mesmo em algumas instâncias no presente momento, o trabalho era um flagelo de tortura. Nós tínhamos escravidão, nós tínhamos condições precárias de trabalho. Não precisamos ir muito longe, talvez nenhum de nós aqui teve contato com seus ancestrais escravos, mas se nós observarmos o que sofreram os nossos imigrantes, a gente vai saber o que deveria significar tortura para eles. Hoje é muito fácil a gente aquecer água no micro-ondas em 30 segundos. Eles tinham que ir para o mato, rachar a lenha, gradear a lenha para deixar ela secar, para depois que está seca, ir lá acender o fogo, aguardar o fogo pegar, para esquentar a chapa do fogão, para daí aquecer a água. É ou não é uma tortura? Imaginem a dificuldade. Muitas pessoas ainda vivem esta realidade. Daí, existe a possibilidade de pensarmos o porquê que culturalmente vem se construindo esta ideia de que trabalho é tortura e é algo difícil e é algo que nos traz infelicidade. Toda vez que o homem é obrigado a fazer algo sem poder utilizar a sua criatividade, ele se sente mal. Sabe por quê? Porque a criatividade é uma das coisas que nos distinguem dos animais. Quando você chega com uma ideia criativa acerca da tua atividade, uma coisa simples, e aí a pessoa que está aí contigo diz, mas tu não é pago para pensar, só para fazer. Não é frustrante? Tentem imaginar como deve ser difícil você ouvir isso. Talvez alguns de nós já tenham ouvido isso. Então, ter podado a nossa criatividade, o nosso poder de realização no ambiente de trabalho, é algo que traz, sim, um conceito de frustração, de infelicidade. Então, quem sabe a gente tenha que repensar o quanto ainda nós mantemos deste pensamento ancestral, que talvez não seja mais real nos nossos dias, no nosso dia a dia de trabalho, mas a gente ainda carrega esta ideia de sofrimento e de dificuldade. Então, no livro dos Espíritos, lá no capítulo das leis morais, no capítulo 3º, nós temos uma questão que Kardec faz aos espíritos. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E aí Kardec
Os espíritos respondem: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então, assim, é necessidade. Todos nós precisamos trabalhar. Na natureza nada é inútil. Nem o menor fungo fica inútil. O sol não se dá o capricho de dizer: hoje estou cansado, estressado e não vou iluminar. Tudo tem uma função. Os animais, as plantas, tudo exerce um propósito na natureza. Então, o trabalho também é uma lei da natureza. Então, quando Kardec ouve, imagino, né, quando os espíritos dizem porque ele aumenta as necessidades e os gozos, aí cabe a nós perguntarmos: quais são as necessidades que a gente tem aumentado nos últimos tempos, que exige que a gente trabalhe mais e mais? O progresso, ele requer sim que nós nos desenvolvamos, trabalhamos, nos dediquemos, para que a gente possa adquirir algumas coisas e alguns serviços, como serviços de saúde. Tudo isso requer que a nossa necessidade aumente neste sentido. Mas será que as nossas necessidades elas estão aumentando somente naquilo que é essencial para o nosso desenvolvimento? Porque me parece que nos últimos tempos se tem observado que não basta a gente ter, por exemplo, um celular. Tem que ser aquele lá, daquela marca lá, que é o top da moda, senão não me serve. Não basta ter uma calça, tem que ser daquela marca. Não basta ter um carro, tem que ser aquele carro que tem assim, 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 né? Então a nossa vida, ela vem se mobilizando em torno dessas necessidades que às vezes não são necessidades elementares, são necessidades além, são necessidades supérfluas. Então, este tipo de necessidade nós precisamos nos questionar. Quais são as necessidades que você tem criado para a sua vida? O que é essencial? Porque às vezes essa necessidade supérflua te afasta do que é essencial. Te afasta do quê? Ao ter que trabalhar horas e horas e horas a mais, tu te afasta da tua espiritualidade, do tempo dedicado, por exemplo, a estudar, a orar, ou a estar com sua família, ou a auxiliar alguém, enfim. Na questão logo em seguida, na 675, Kardec pergunta: devem-se entender por trabalho somente as ocupações materiais? E os espíritos respondem: não. O espírito também trabalha. Toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil. E aí a gente vai pensar: útil para quê? E para quem? Útil para o progresso, útil para o nosso crescimento, útil para a nossa espiritualidade, útil para a comunidade que nós vivemos e útil para nós. Então, se a gente for pensar assim, pensar, refletir é trabalho? É trabalho. Estudar, ler é trabalho? É trabalho. Quando a gente pensa em conversar com alguém, ou então ouvir alguém que está precisando desabafar, é trabalho? É trabalho. Não é só o trabalho remunerado, aquele que a gente faz nas nossas 40, 44 horas semanais, algumas pessoas mais, outras pessoas menos, de acordo com as escolhas de cada um, né? E as possibilidades de cada um. Cozinhar, cuidar da saúde, cuidar da nossa saúde, fazer exercício físico, cuidar da nossa alimentação e da alimentação da nossa família é trabalho? Claro que é trabalho. Então, tudo aquilo
que faz com que a gente melhore a nossa vida e a vida de quem está conosco, a vida do próximo mais próximo ou do distante, é trabalho. Orar por alguém também é um trabalho. Então esta é a proposta dos Espíritos quando eles dizem: toda ocupação útil é trabalho. Então, ser útil. E o trabalho, ele é imposto ao homem, né? Porque é desde o princípio da humanidade. Se nós imaginarmos o homem da caverna, se ele quisesse um alimento, ele precisava caçar, coletar. Os animais também são assim, né? Mas o homem, ele precisou desde sempre e se aprimorar cada vez mais nos seus instrumentos de caça, nos seus instrumentos, depois o plantio, desenvolvimento da agricultura lá no início. Então é através do trabalho que o homem pôde desenvolver a inteligência. Foi aprendendo a plantar a cultura que ele precisava comer, que ele aprendeu a desenvolver a inteligência de novas culturas, de novos plantios, de novos métodos. Pensem só, a gente não está num momento em que a gente precisa reinventar a roda, mas alguém teve que inventar a roda. Lá atrás. Então tudo isso veio a partir da necessidade do trabalho. Na questão 678, nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está sujeito à mesma necessidade de trabalho? E os espíritos respondem: a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. Mas não deveis crer, por isso, que o homem fica inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. No ano passado, lá no Grupo Espírita Allan Kardec, nós temos o hábito de todo mês estudar um mês da Revista Espírita. E o ano passado, no mês de março, nós estudamos a Revista Espírita do ano de 1859, se não me falha a memória, e nós estávamos estudando sobre Júpiter e sobre como os espíritos se organizam, né, neste planeta. Então não há um trabalho material como há aqui. Há um trabalho completamente espiritual, um trabalho de reflexões filosóficas, é um trabalho de estudos, de aprimoramento muito mais intelectual, muito mais espiritual do que, né, o trabalho material como nós temos aqui na Terra. Por quê? Porque ainda nós precisamos aprender com isto. À medida em que a nossa Terra também for evoluindo, acredita-se que menos necessidade do trabalho material nós iremos encontrar também. Mas estamos distantes possivelmente desta etapa, né? Então, quanto mais a humanidade avança em evolução, mais condições a gente vai tendo, vai desenvolvendo também de aprender sobre novas estratégias de trabalho, sobre melhoria de legislação, sobre todos esses aspectos para facilitar a vida também de quem está trabalhando, né? Então, para que a gente possa compreender que ninguém fica ocioso. Talvez a gente tenha muita dificuldade de compreender qual é a utilidade do trabalho intelectual, filosófico nesse tipo de planeta. E a gente tem mesmo, porque é difícil para nós concebermos esta ideia, está muito distante ainda de nós. Mas daí se a gente imagina assim, como é o trabalho será no plano espiritual? Quando a gente desencarna, né? Como é esse trabalho será? Possivelmente seja um trabalho também menos material. Muito menos, porque se tratam de espíritos. Assim como nós o faremos quando lá estivermos. Então essa dificuldade de entendermos é porque ainda estamos muito conectados e necessitados da matéria. E precisamos dela, porque aqui é carne, ossos, nervos. E nós precisamos nutrir isto com matéria. Ainda nós não temos condições de nos nutrir somente com fluidos energéticos. Então, é um universo ainda desconhecido para nós. E quando a gente pensa
em trabalho, a gente imagina assim, muitas religiões trazem essa ideia de que ao morrermos, ao desencarnarmos, nós vamos descansar, né? Nós vamos deitar em berço esplêndido. Imagina-se um céu com anjos e harpas e comidas e fartura. Será que é assim, gente? Claro que não, né? Porque Jesus mesmo, ele cita na passagem do paralítico no tanque de Betesda, que ele e o Pai trabalham até hoje. Ele e o Pai, eles trabalham até hoje. Então, quem somos nós na fila do pão para achar que a gente não vai ter que trabalhar? Então, qual é o propósito de tudo isso? É que a gente aprenda a amar o trabalho, a amar a nossa tarefa. Por que o trabalho ainda é imposto a nós? É imposto porque a gente ainda não sabe amar o trabalho. Aliás, a gente não sabe amar muitas vezes o nosso próximo mais próximo. Imaginem o trabalho, que demanda muita energia da gente. Quando nós aprendermos a amar o trabalho, fica tudo muito mais leve. Se torna tudo muito mais leve. Claro que Kardec também cita, nesse mesmo trecho, né, de que quando há pessoas impossibilitadas do trabalho, seja por questões de idade, seja por questões de saúde, né, de problemáticas que impeçam essa pessoa de ter condições laborativas tradicionais, nesse caso, os espíritos são claros que o forte trabalhará para o mais fraco, pelo mais fraco, para auxiliar o mais fraco. Mas ainda assim, nós podemos pensar que tudo é trabalho. Que mesmo você estando numa condição limitada de forças físicas, ainda assim, você encontrará oportunidade de serviço. Como dizia na bela mensagem inicial, os servicinhos, os pequenos servicinhos, nós somos chamados o tempo todo para eles. A importância do trabalho, quando Joana de Ângeles, no livro Leis Morais, ela cita que ele é o mais eficiente antídoto contra o mal. E ele corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Por quê? Porque às vezes a gente não quer ir, a gente quer ceder ao prazer mais imediato. E o prazer mais imediato, às vezes, é dormir, é ficar vendo televisão. Quem não gostaria, às vezes, de poder ficar fazendo isso? Mas ele disciplina a sua vontade. E essa vontade, depois, uma vez disciplinada, ela se amplia para outros horizontes. Nada que a gente aprimora em nós fica restrito àquele quadradinho pequenininho. Se a gente disciplinar a nossa vontade para o trabalho, nosso amor ao trabalho, logo essa vontade e essa disciplina se expandem para outras esferas, para outros aspectos da nossa personalidade e do nosso espírito. Emmanuel, então, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele traz alguns trechinhos assim. Em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas, que é aquilo que também a mensagem inicial nos trazia. Quase todas pedem socorro, todo mundo quer ser ajudado, mas raras amam o esforço que lhe foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero do seu trabalho. Quantas vezes somos rebeldes por termos que lidar, às vezes, com determinadas dificuldades dentro do nosso lar. E eu nem estou falando aqui de trabalho remunerado, eu estou falando do serviço do lar, de lidar com aquele familiar difícil. Quantas vezes a gente se revolta contra isso? Quantas vezes a gente reclama de ter que fazer algo por alguém? Aí ele cita um exemplo: os que varrem as ruas querem ser comerciantes e os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. Todo mundo reclama disso, né? Então, é como se houvesse dentro de nós uma insatisfação perene.
E eu convido vocês a refletirem sobre esta insatisfação. Será que essa insatisfação, ela é de fato destinada à tarefa que vocês estão executando lá no trabalho de vocês, ou no serviço da vida, a que a vida convida? Ou essa insatisfação é interna? Porque às vezes a insatisfação é interna. Eu estou insatisfeito comigo, com as escolhas que fiz ou que deixei de fazer. E aí é mais fácil eu responsabilizar o que está no meu entorno do que assumir isso dentro de mim. E aí quem paga o pato, no popular, é o meu colega, ou é o cliente que vem até você para ser atendido, é o seu chefe, ou dentro do domicílio doméstico, é sua esposa, seu esposo, é seu filho, é seu pai, enfim. As possibilidades são imensas. Para que a gente possa falar sobre escolhas, eu vou contar para vocês uma história da mitologia grega. Vocês já ouviram sobre o mito de Hércules, né? Sobre a história da mitologia de Hércules. Hércules, ele era um deus, um semideus, porque ele era filho de Zeus com uma humana. E ele era dotado de uma grande força. Hércules foi aquele que, num surto desesperado, ele matou esposa e filhos, porque ele estava enfeitiçado pela deusa Hera, e depois, para se redimir, ele foi ter que fazer as 12 tarefas, as tarefas difíceis. Mas a história que eu vou contar para vocês não é sobre as 12 tarefas, não é sobre nada disso, é de muito antes. Quando Hércules era jovem, o padrasto dele pediu que ele fosse levar um recado para uma pessoa que morava longe. E ele estava muito triste, então ele foi por aquele caminho pensando, reclamando mentalmente sobre o porquê que a vida dele era tão difícil. Por que ele tinha que trabalhar tanto? Por que as dificuldades sempre batiam à porta da família dele, enquanto ele via que os outros jovens ali da localidade dele levavam uma vida muito mais fácil, tudo parecia ser mais fácil para eles. E enquanto ele andava e ele estava assim aborrecido, ele se deparou com uma bifurcação, um caminho que se dividia em dois. Ele parou admirado porque eram dois caminhos completamente diferentes. O caminho do lado esquerdo era um caminho florido, eram alamedas de árvores frondosas, belíssimas, flores, frutos. A paisagem era estonteante, embora não se pudesse ver muito ao longe. Mas ali, num primeiro olhar, essa paisagem era encantadora. Quando ele voltou a olhar à direita, ele percebeu que haviam montanhas, pedras, rochas, e havia nada de belo, nada de verdejante ali, nada convidativo. Porém, bem ao longe, viam-se belíssimas montanhas azuis, semelhante a grandes oásis. Aí ele percebeu que vinham duas belas moças na direção dos dois caminhos, né? A moça da esquerda chegou primeiro. E aí ela disse a Hércules: querido Hércules, venha comigo, siga por esse caminho frondoso, belo. Nunca mais tu terás necessidade alguma de alimento, tu te vestirás como alguém da tua nobreza. Passaremos momentos muito agradáveis e desfrutando do prazer. Aí ele viu que a moça da direita também se aproximava. E ela olhou para Hércules e disse: pois eu, querido Hércules, não te prometo nada. Apenas que tu terás que se dedicar muito, caso escolha seguir comigo pelo caminho da direita. Tu não comerás, senão dos frutos que tu mesmo plantares. Tu não terás amizade, a não ser que tu mesmo cultivares elas. Tu não receberás amor, se tu não for merecedor desse amor.
teremos caminhos íngremes, mas eu prometo que estarei com você em todo ele. E se tu conseguires vencer estas dificuldades, lá ao longe, tu poderás usufruir das montanhas azuis. Hércules, muito sabiamente, olhou para a jovem da direita e percebeu que nos olhos dela havia serenidade e maturidade. E ele imediatamente decidiu segui-la. Então, gente, qual é a lição que a gente tira da mitologia grega? Se essa história é legítima ou não, a gente não sabe, não tem como saber. O que importa é que ela me pareceu muito bela, porque ela retrata que o prazer do imediatismo, ele é muito convidativo. Eu me acomodar agora, eu deixar para depois a tarefa difícil que eu tenho que enfrentar, é muito convidativo. Só que se eu não souber viver o que eu tenho que viver agora, me dedicar ao que eu tenho que me dedicar agora, eu não vou conseguir colher a recompensa de longo prazo. Se a gente comparar isso com a espiritualidade, é o nosso processo evolutivo. A gente não vai conseguir usufruir do benefício da evolução se a gente ficar sentado em berço esplêndido. Porque o ser humano não foi criado para isso. Esta reflexão, ela faz a gente pensar que trabalho e virtude, que era o caminho da direita, rivaliza e muito bem com facilidade e prazer, que era o caminho da esquerda. É uma difícil escolha, porque às vezes a gente está cansado do nosso trabalho, a gente está cansado das lutas do cotidiano, a gente está cansado daquele familiar difícil, ou de viver momentos desafiadores com nossa saúde, com nossa saúde mental, não só física, com nossos colegas. Mas tudo isso representam oportunidades para nós nos melhorarmos. E ao nos melhorarmos, a gente nunca faz nada sozinho, né? Porque quando a gente se melhora, a gente se torna o oásis de alguém. A gente é capaz de proporcionar para a pessoa que convive conosco o bem-estar, dela estar convivendo com alguém melhor. E aí a gente pensa, o que o seu trabalho ele representa para você? Ele representa só uma obrigação? Então pensem no trabalho que vocês exercem. Eu não estou falando somente de profissão. Quero que vocês pensem no trabalho de ser útil aqui nesta existência. Se teu trabalho foi ser uma pessoa do lar, pense nesse trabalho, que é uma grande missão. Se o teu trabalho é ser um profissional, pense nesse trabalho também. Ele é só uma obrigação? Você só faz por obrigação? Ou é só pelo financeiro? Porque às vezes é só pelo financeiro. Mas tem alguns trabalhos que algumas pessoas fazem pelo financeiro porque não possuem outra possibilidade naquele momento. E embora esse trabalho não seja o trabalho dos sonhos, essa pessoa pode também se realizar em trabalhos voluntários. Por que não? Ou ainda, buscar se qualificar cada vez mais para que você possa alcançar o trabalho que tu almeja, a função que tu almeja. Seja na empresa em que tu se encontra, ou em outra função, em outra atividade, mudando radicalmente de escolha profissional, por que não? Tudo é convite para a evolução. O seu trabalho representa preguiça? Tudo bem que às vezes a gente tem um pouco de preguiça sim, né? Mas você adia muito as tarefas inevitáveis? Porque às vezes a gente adia. É a tal da procrastinação. Aí a gente vai adiando e deixando de executar aquilo que precisa ser feito. Seja por nós, pela nossa melhoria, porque enquanto eu não
me qualificar, me dedicar tirar algumas horas às vezes do meu lazer para ler um livro, para estudar um tema novo ou para estudar aquele curso que eu preciso estudar. Enquanto eu não fizer isso, eu também vou ter dificuldade de me melhorar lá no ambiente de trabalho ou de buscar uma recolocação profissional. Agora falando acerca de profissão. Está difícil lidar com seu filho? Que tal ler um pouco mais sobre esse assunto, se qualificar um pouco mais? Porque às vezes a gente rotula tanto o filho difícil, mas o que a gente pode fazer a mais, mudando o nosso comportamento, buscando novas estratégias, se desafiando enquanto pais, para que aquele filho também tenha uma outra pessoa no lar, porque quando a gente muda, a gente não é mais a mesma pessoa. Quando a gente se melhora, as pessoas quase não nos reconhecem mais. Aliás, nem a gente se reconhece quando melhora. Seu trabalho é só um sacrifício? Você vive reclamando do seu trabalho? Ou você enxerga o seu trabalho como colaboração? Será que a gente já consegue perceber o valor do nosso trabalho, não somente na função imediata, mas conseguir entender o impacto que ele gera lá na frente, lá no final? Porque é fácil a gente ver somente a nossa função. A minha função é dirigir caminhão. Não é só isso. Se tu transporta alimento, tu colabora para que as pessoas possam ter a sua refeição diariamente na mesa. É conseguir enxergar além da função que você realiza, porque aí a gente tem o quê? O senso de colaboração. Você consegue aprender com o seu trabalho? Ou gerar aprendizado com o seu trabalho? Você aproveita o trabalho para melhorar ainda mais o seu talento? Desenvolver os talentos? Ou a gente faz igual aquele empregado mau que enterra o talento? O seu trabalho lhe representa realização? Você consegue sentir orgulho daquilo que você faz? Mas um orgulho realmente de satisfação, de dever cumprido, de alegria, do senso de pertencimento coletivo, por estar fazendo o seu papel na roda social, que é essa engrenagem do mundo. Rodolfo Caligares foi um trabalhador espírita, ele desencarnou em 1975, foi um grande colaborador do espiritismo. E nesse livro, Leis do Trabalho, ele traz algumas ideias assim, bem interessantes. Uma delas é: o trabalho fortalece o sentimento de dignidade pessoal. Como é bom a gente ter aquele senso de saber que aquilo que tu adquiriu ali, aquilo que tu proporcionou para a tua família, é fruto de um trabalho digno. E aí você se sente também digno de outras coisas, merecedor de outras coisas boas. O trabalho torna a pessoa respeitada na comunidade em que ela vive. Não é verdade, gente? Como é bom você saber que aquele trabalhador, aquela trabalhadora está cumprindo com o dever dela. O trabalho, quando bem realizado, contribui para a sensação de segurança. Sem sombra de dúvida, para nós e para os outros. Vocês imaginem como é importante o trabalho de equipe. Né? Imaginem aquele trabalho de alguém que está ali instrumentando uma cirurgia. Se aquela pessoa que está preparando os equipamentos fizer tudo muito bem feito, ela sabe que os instrumentos estarão adequados para que a cirurgia aconteça com eficiência. Mas se ela fizer de qualquer jeito, o paciente pode sofrer uma infecção grave e morrer. Então você tira a segurança daquele ambiente, daquela função. Quando dentro do lar você consegue dar amor, dar carinho e também colocar limites dentro da função materna, paterna, você também está fazendo um trabalho seguro. Você também está colaborando para que haja essa sensação de segurança. Joana de Ângeles também traz reflexões muito, muito importantes, né? Como sempre. E algumas delas se referem justamente a:
O trabalho, ele transforma o habitat em que a gente vive. Em todos os sentidos. Imaginem o embelezamento das ruas, a limpeza, o trabalho de poda das árvores, o trabalho de cuidado, de esgoto. Todo esse trabalho, ele transforma o ambiente em que a gente vive para melhor. Basta que todos façam, de fato, a sua parte, né? Ele modifica a si mesmo. Quando a gente faz através do trabalho de abnegação, de doação, e nós já vamos falar sobre o servir, é neste sentido que Joana está querendo dizer. É chamar-nos atenção, porque a autorrealização, ela só faz sentido quando ela é conjugada junto com o verbo servir. Tem um teórico da psicologia chamado Maslow, e ele fala muito sobre isso. No topo da pirâmide de Maslow, ele criou uma pirâmide de necessidades. Desde as necessidades básicas, que vão de fisiológicas, a segurança, etc., social, afetiva, até chegar na autorrealização. Ali na autorrealização, que é o topo da pirâmide, que seria a nossa esfera de desenvolvimento, pressupõe-se, uma das características seria compromisso e dedicação a algum tipo de trabalho. E também o interesse social, o interesse em servir, em se preocupar com o outro. Então, esse serviço abnegado que a gente faz, às vezes, para a nossa família, para o nosso ambiente laborativo, para a nossa comunidade, aqui para a casa espírita, para um estranho na rua, este servir, ele traz um senso de autorrealização muito grande, que hoje a neurociência já comprova a eficácia através do mapeamento cerebral. Quando a gente faz o bem, substâncias são geradas no nosso cérebro de bem-estar. Nós somos o primeiro beneficiado ao fazer o bem. Que a gente possa aprender a servir mais. Existem também vários conceitos dentro da teoria de administração, por exemplo, que falam em liderança servidora. Penso que muitos de vocês já tenham ouvido esse conceito sobre liderança servidora. Um líder precisa aprender a servir primeiramente. O verdadeiro líder, ele serve, ele direciona, ele ajuda, ele não quer colocar-se acima da equipe, ele coloca-se junto com a equipe. E assim somos nós, ou deveríamos ser nós, quando a gente pensa na importância do servir no nosso ambiente de trabalho. E será que a gente é um bom servidor lá no nosso ambiente de trabalho? Será que a gente faz gentilezas? Ou será que a gente é sisudo, não dá bom dia para ninguém, só faço o meu, né? Tem que ter cuidado, porque não existe fazer só o meu. Numa perspectiva social, é fazer o nosso. Porque não existe o meu trabalho. Existe o trabalho que eu realizo em prol de um todo. Porque senão não tem sentido, né? Ele perde completamente o sentido. E a gente tem que também pensar no outro oposto. Vamos lá. Dentro ali das leis do trabalho, da lei do trabalho, Kardec também questiona se o repouso também não é uma lei da natureza. E os espíritos respondem que sim, que o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade e inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Ou seja, precisamos respeitar também o limite das forças. Quando a gente fere este item aqui, a gente está ferindo uma lei importante, uma lei espiritual muito, muito importante. Quantas vezes a gente não ouve falar de que fulano ou fulana adoeceu de tanto trabalhar? Na atualidade tem se falado muito sobre a síndrome de burnout, que é a doença do esgotamento profissional. São pessoas adoecendo pelo excesso de trabalho. Então, nem de menos, nem de mais. Precisamos saber usar do bom equilíbrio.
porque senão nós perdemos também o propósito efetivo do trabalho, que é a edificação e não a destruição. É a edificação nossa e do próximo. Então, esse convite é para que a gente possa dizer não à ociosidade e sim para o nosso descanso. A ociosidade, ela traz, de acordo com Kardec, a ideia de inércia. Uma pessoa ociosa, ela não está fazendo absolutamente nada, é diferente do pensar criativo. Então, lá no nosso descanso, imaginem assim, por exemplo, uma pessoa que trabalha muito com o corpo físico, que a sua função no dia a dia é trabalhar muito com a força física. Ao descansar, ela pode optar por atividades menos físicas, menos pesadas. Ela pode, por exemplo, ouvir uma música, ela pode ler, ela pode conversar com alguém, ela pode fazer alguma caminhada em algum lugar mais aprazível. E se a pessoa tem um exercício mental muito exaustivo, então ela pode fazer também o inverso. Ela pode cansar o corpo, porque precisamos também aprender a ativar a nossa força física para a nossa saúde. Então ela pode fazer um exercício físico, praticar um esporte, cuidar de um jardim. Mas todas as boas tarefas que proporcionam o descanso, elas auxiliam o nosso espírito. Todas elas. Ouvir uma música saudável e agradável é importante para o nosso espírito. Claro que temos que cuidar com o teor do que ouvimos. A música é um fator hipnótico para a alma, não é? Quando a gente menos imagina, lá estamos nós cantarolando aquela música chiclete que ouvimos no rádio, mas que no fundo não tem um sentido nenhum, não é positivo. Um bom livro, pensem ao alcance de um bom livro. Ouvir um vídeo, assistir um vídeo de uma abordagem espírita religiosa, para que a gente possa também crescer. E eu gostaria de trazer para vocês aqui, para a gente poder finalizar, o exemplo de algumas pessoas que foram fundamentais dentro do seu ambiente de trabalho e que elas levaram tão a sério o trabalho como propósito de vida, que elas trabalharam até muito tardiamente e elas não se cansaram. Obviamente, respeitando a força física, mas elas progrediram, dentro da sua tarefa incansavelmente, sem olhar o quanto aquilo iria custar a elas de energia. A primeira pessoa é Benjamin Franklin. Ele tinha 81 anos quando ele foi chamado para colaborar na elaboração da Carta Magna dos Estados Unidos. 81 anos. E a parte que ele teve que contribuir foi a Carta dos Direitos da Constituição Americana. Olha que trabalho bonito. A parte dele foi a parte dos direitos. E olha que difícil. Mas ele tinha 81 anos. Ele contribuiu com a sua sabedoria. Nós sempre temos com o que contribuir. E a sabedoria é a parte mais importante de todas. Nós temos Thomas Edison, que teve que começar a trabalhar quando ele ainda era uma criança. E ele manteve-se operoso durante 75 anos de vida. Operoso. Por 75 anos. Ele morreu aos 84, deixando patenteadas mais de 1000 invenções. Thomas Edison foi o inventor desta que nos ilumina hoje, da lâmpada. Imaginem quanto este homem trabalhou pela causa em que ele acreditava. Michelangelo, escultor, pintor, arquiteto, poeta italiano, fez maravilhas, com as suas obras, o Juízo Final, na Capela Sistina, entre outras. Aos 89 anos, ele ainda continuava produzindo obras de arte. Com 89 anos. Cora Coralina, escritora brasileira, tendo apenas instrução primária e sendo doceira de profissão, ela notabilizou-se por sua poesia ingênua. Ela publicou Becos de Goiás, com 88 anos, e Vinténs de Cobre, Meias Confissões de Aninha, aos 94. O nosso querido Chico, ele desencarnou aos 92 anos, ele se manteve trabalhando até
aonde as possibilidades das suas forças permitiram, até o fim. Ele escreveu mais de 450 livros, até o ano de 2010 tinha vendido mais de 50 milhões de exemplares. Olha que inspiração, que homem trabalhador, em todos os aspectos. Divaldo Pereira Franco, ele que completou agora há pouco, no mês passado, 96 anos, ele permanece atuante na doutrina espírita como professor, médium, escritor, orador, filantropo, enfim, ele é um dos maiores divulgadores da atualidade da doutrina espírita. É um grande trabalhador e um grande exemplo para nós. Qual foi o propósito de trazer essas pessoas para nos inspirar aqui com um trabalho em tão avançada idade? Porque ainda dá tempo. Se nós olharmos aqui, nem todos se destacaram pela sua profissão. Muitos se destacaram pela sua filantropia. Então dá tempo. Que a gente aproveite o tempo que tem aqui. Cada minuto. Para trabalhar. E que a gente saiba que o trabalho mais difícil e o mais importante é aquele que a gente faz com a gente mesmo, né? É a nossa autotransformação. É esse convite que Jesus nos faz, porque Ele é o nosso maior líder, o nosso maior exemplo. Ele veio e trabalhou incansavelmente por nós e que nós possamos nos inspirar trabalhando em nós. E respondendo à pergunta lá do início da palestra, o seu trabalho é fundamental para a sua evolução espiritual. Não se esqueçam disso. Se vocês puderem, quando voltarem para suas casas e retomarem o seu labor, que vocês entendam que o pouco que a gente faz pode ser muito para alguém e pode ser muito para nós. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Muito obrigada, Cláudia, por essa reflexão muitíssimo importante que você nos proporcionou. Nós convidamos nesse momento a todos. Nós vamos passar então para a segunda parte do nosso trabalho de hoje, com a prece final e a aplicação do passe. O passe é uma transmissão de energia dos espíritos de luz através dos trabalhadores da casa, que eu convido para que se coloquem à disposição, né, nos seus lugares. Nós vamos escurecer um pouquinho o nosso ambiente. Pedimos então a todos que se coloquem numa posição bastante confortável. Procurando desenvolver um estado de afetividade, paz interior, mentalizando em torno de cada um campo de energia luminosa, cheia de vitalidade e alegria. Passamos algumas respirações profundas, perfeitamente então acomodados, pensando em nossa família, mantendo nosso pensamento bastante elevado nas reflexões que fizemos. Senhor, compreendi que todos os acontecimentos de minha vida têm uma causa justa. Segundo os vossos desígnios, atendei ao meu clamor e oração. Derramai vossa bênção, iluminando o problema registrado em meu lar, em meu trabalho.
Vós sabeis da necessidade de todos, como também dos profundos desejos de cada um dos nossos corações. As pessoas do meu lar, do meu trabalho, foram escolhidas pela divina misericórdia para a construção de uma nova vida sustentada na harmonia, entendimento e paz. Com a vossa sagrada presença, fazei fluir luminosa harmonia a todos, tornando o meu lar um verdadeiro paraíso de Deus. Sei que me ouves. Soprai aos ouvidos dos meus familiares as palavras consoladoras da vossa bondade, amor e misericórdia. Não transgrido nenhuma de vossas leis, pois guardo os sublimes mandamentos de paz em todos os momentos. As desavenças, discórdias, atritos e conflitos atestam a difícil situação das almas reunidas. Eu invoco as forças do Senhor para o bem de todos. Fazei fluir bênçãos dos céus para os endurecidos e distantes do vosso amor. Que todos despertem suas almas à compreensão dos desígnios de Deus. Senhor, em vós busco refúgio, derramai vosso amor e luz. Fazei com que eu prossiga devotando elevados sentimentos de harmonia e amor em benefício de todos. Retirai os sentimentos obscuros e tristes que pairam em meu lar. Dai-me forças à compreensão da justiça e amor de Deus. A vossa luz é a esperança do nosso coração. Caminho com os olhos de Deus. Dou graças por todas as bênçãos de Deus. Procuremos sempre continuar sentindo esses sentimentos de paz e de amor, de harmonia, de afeto e de contentamento. Que assim seja. Nós agradecemos então a presença de todos, que essas bênçãos divinas nos acompanhem no retorno aos nossos lares e no encontro com os nossos familiares que nos aguardam lá. Boa noite a todos e fica o convite para a nossa próxima palestra na próxima quinta-feira, 20 horas. Boa noite.